Se você quer emitir passagens aéreas muito baratas, então precisa conhecer o mundo das milhas aéreas desde o começo. Sejam muito bem-vindos ao canal Atleta na Viagem. Eu me chamo Thiago e no vídeo de hoje eu trago dicas e informações sobre o mundo das milhas aéreas que muito canal por aí cobra para dar esse tipo de conteúdo por meio de cursos pagos. E só por trazer essa informação de forma gratuita, eu acho que eu já mereço um like. Considere se inscrever também, caso ainda você não faça parte do canal, e compartilhe esse tipo de conteúdo com quem você acha que faça sentido. E sem mais enrolações, vamos para a tela. E começando simples, mas de forma bastante objetiva, o que são milhas aéreas? São um benefício oferecido pelos programas de fidelidade das companhias aéreas para cada vez que você, por exemplo, voe pela companhia ou compre algum produto pelo site deles. Ou seja, é um incentivo para que você se fidelize e utilize sempre a mesma companhia e ou o mesmo programa de fidelidade. E quais seriam esses programas de fidelidade das companhias aéreas? E aqui eu trago os principais programas das companhias nacionais, que são 3. A Smiles, ligada à Gol, a Latam Pass, vinculada à Latam, e o Tudo Azul, ligado à companhia aérea Azul. E qual seria a diferença entre milhas aéreas e pontos? E aqui eu vejo muitas pessoas às vezes se confundirem, acharem que são coisas completamente diferentes, mas na prática eles são a mesma coisa, milhas aéreas e pontos. Inclusive tem várias companhias que chamam as suas milhas aéreas de pontos, e não de milhas. Mas aqui, uma convenção do mercado e boa parte das pessoas e das empresas, eles utilizam milhas aéreas quando eles estão falando do programa de fidelidade ligado às companhias aéreas, e os pontos quando eles estão relacionados aos programas de fidelidade dos bancos. E quais seriam os programas de fidelidade vinculados aos bancos? E aqui eu trago 6 principais programas de fidelidade vinculados a bancos. O primeiro a Livelo, depois a Esfera, programa Pontos Caixa, Curtaí, o 66 Átomos e o Itaú Pontos e Cash. E onde cada banco pontua? O Banco do Brasil pontua na Livelo, ou seja, se você tem um cartão de crédito do Banco do Brasil, você realiza gastos, compras por meio desse cartão, você vai pontuar no programa de fidelidade da Livelo. E assim por diante. Se você tem cartão do Bradesco, você vai pontuar no programa da Livelo. Se você tem conta no banco BTG Pactual, você também vai pontuar no programa da Livelo. E assim por diante. O 66 Bank ele tem o seu próprio programa, que é o 66 Átomos. Prosseguindo aqui, quem tem cartão de crédito do Santander pontua no programa de fidelidade da Esfera. E aqui, na verdade, a grande maioria dos cartões. Tem um cartão que ele não pontua na Esfera, mas a grande maioria deles sim. E veja que o BTG ele aparece aqui também como uma possibilidade de pontuar no programa de fidelidade da Esfera. O BTG talvez seja o único banco, eu desconheço algum outro, que você pode optar por um ou outro programa de fidelidade. Então, no próprio site do banco, você pode, por exemplo, em um mês, decidir pontuar no programa de fidelidade da Livelo. E no mês seguinte, por exemplo, você pontuar no programa de fidelidade da Esfera. Então você tem essa flexibilidade caso você seja correntista do Banco BTG. O Banco BRB ele tem um programa de fidelidade próprio dele, que chama Curtaí, e o Itaú também tem um programa próprio de fidelidade dele, que é o Itaú Pontos e Cashback. E sobre esses programas de fidelidade, tantos vinculados a banco, tantos vinculados com as companhias aéreas, não há custo nenhum para se cadastrar. Então, por exemplo, você pode se cadastrar no programa da Smiles, da Latam, da Azul, sem custo nenhum. Também pode se cadastrar no programa da Livelo e da Esfera, inclusive para quem não é correntista, nem do Bradesco, nem do Banco do Brasil, nem do Santander, também pode se cadastrar. Isso foi uma mudança feita mais recentemente. Então, caso você, inclusive, nem tenha cartão de crédito, você pode se cadastrar, sim, de forma gratuita no programa da Livelo e do Santander, que é o Esfera. E tentando ser o mais objetivo possível nesse vídeo, depois de apresentar alguns conceitos bem básicos, uma pergunta que sempre me fazem é a seguinte: se o acúmulo de pontos apenas utilizando o cartão de crédito, ele é suficiente para viajar com a família ao exterior? E eu já te antecipo que não é suficiente. Você vai precisar utilizar outras estratégias para conseguir acumular mais pontos e milhas. E aqui eu trago um exemplo prático de ganho de pontos apenas no cartão de crédito, que a gente chama aqui de ganho orgânico de pontos e milhas. Eu trago aqui como exemplo a pontuação de um cartão de crédito hoje razoável no mercado, que pontua de forma razoável, não é nem o que pontua mais, mas também assim
pontua bem mais que a grande média do mercado, que seria a pontuação de 2,5 pontos a cada dólar gasto na fatura. Então aqui o exemplo que eu faço inicialmente é sem utilizar estratégias, que eu vou comentar posteriormente. E aqui o exemplo que eu dou é uma viagem ao exterior saindo a 100 mil pontos por pessoa. Ou seja, você gastaria 50 mil pontos por trecho. 50 mil pontos para ir e 50 mil pontos para voltar. Isso equivale, e aqui eu estou utilizando $1 para R$5, então isso equivale 100 mil pontos por pessoa, considerando o dólar a R$5, isso equivale a um gasto que você precisa ter médio mensal no seu cartão de crédito de R$16 mil. Ou seja, para uma pessoa poder ir e voltar ao exterior, e aqui uma simulação, claro que algumas vezes você consegue viajar um pouco menos que isso, mas muitas vezes até por mais, então aqui é um valor razoável, então você precisaria gastar R$16 mil por mês, isso só para uma pessoa. Então se, por exemplo, você tem uma família com 4 pessoas, você precisaria gastar 4 vezes esse valor mensal, quer dizer, já iria para mais de R$60 mil, ou seja, um valor que está muito fora da realidade aqui do Brasil. Já que juntando apenas de forma orgânica pontos do cartão seria insuficiente para realizar uma viagem ao exterior com a sua família, quais são as outras maneiras e estratégias de acúmulo de pontos e milhas? E a primeira forma que eu trago aqui de acúmulo de pontos e milhas é a compra com parceiros. Por exemplo, quando você se cadastra no programa da Livelo e da Esfera, é comum que você consiga realizar compras que você compraria em outras lojas grandes, como Magazine Luiza, Ponto Frio, Casas Bahia. Então você pode comprar dentro do site da Livelo e da Esfera produtos que você encontraria nessas lojas. E na maioria das vezes ele tem um benefício recebendo pontos a cada real gasto nessas lojas. Então aqui o ideal é que você sempre faça uma conta. Caso o produto esteja no mesmo preço, por exemplo, no site da Livelo e no site da Magazine Luiza, mas no site da Livelo você ainda ganharia pontos ao realizar essa compra, então faz sentido você adotar essa estratégia. E assim, para toda compra que você for realizar pela internet, vale a pena antes fazer uma consulta nesses dois principais sites, Livelo e Esfera, de forma a verificar se realmente o preço ele está ali compatível, se é próximo, pois em alguns casos eles pagam bastante pontos por real gasto. E a segunda forma que eu trago de acúmulo de pontos e milhas é por meio de assinatura dos clubes de pontos e milhas, ou seja, uma coisa é você ser cadastrado nos programas de fidelidade da Smiles, da Latam, da Azul, cadastrado nos programas da Livelo, da Esfera, do Curtaí. Para além disso, cada programa de fidelidade vai ter o seu próprio clube de pontos específicos. E esse sim você precisa assinar, você precisa pagar, diferentemente do cadastro nos programas de fidelidade que são de forma gratuita. Eu vou dar o exemplo aqui do clube de pontos do programa de fidelidade da Livelo. Então eles têm uma opção para você receber, por exemplo, 1.000 pontos por mês pagando R$40. E aqui é apenas um exemplo. Se você for analisar puramente esse valor que você está pagando para receber 1.000 pontos, na maioria das vezes vai ser um valor alto, não vai valer a pena. Mas aqui o que você tem, na verdade, é um benefício indireto, porque muitas vezes, e aqui acaba que esses 3 itens eles estão um vinculado, um relacionado ao outro, e quando você assina o clube de pontos da Livelo, por exemplo, quando você vai fazer a compra com parceiros, muitas vezes quem é do clube Livelo vai ganhar mais pontos. Tá? E aqui também ele já está vinculado diretamente a uma coisa que eu vou falar mais para frente, que são as transferências bonificadas. Então, quando você tem o clube de pontos, você vai ter uma melhor bonificação, uma maior percentual de transferência para o programa de alguma companhia aérea. E sobre a assinatura do clube de milhas, é a mesma situação. Por exemplo, a Smiles também, ela tem lá o seu clube Smiles. A Latam também tem o clube dela, assim como o da Azul. Muitas vezes, quando você analisa o preço, o valor do milheiro dessas milhas que você está ganhando, não vale a pena. Mas aqui, novamente, é a mesma situação. Você vai comprar algum produto pelo site da Smiles, caso você seja do clube Smiles, você pode ter um benefício maior, você pode receber mais milhas por real gasto. E a mesma coisa nos programas de transferência. Caso você seja do clube Smiles, você recebe mais pontos dos parceiros, comparando com aqueles que não são do clube. E a terceira fórmula de acúmulo de pontos e milhas que eu trago é por meio de compra desses pontos e milhas. E aqui talvez seja a forma que a gente consiga gerar aqui de forma mais representativa realmente pontos e milhas.
E essa compra de pontos e milhas, ela é feita exclusivamente ou no site dos programas de fidelidade das companhias aéreas, Smiles, Latam e Azul, ou no programa de fidelidade vinculados aos bancos, Livelo, Esfera, Portaí, C6 Átomo. Então tome muito cuidado caso você veja alguma oferta de compra em locais que não sejam esses que eu comentei aqui. E explicando um pouco melhor, essas duas últimas formas de acúmulo de pontos e milhas são a assinatura dos clubes e a compra de pontos e milhas. Por que assinar os clubes de pontos? Eu já comentei um pouco antes, mas resumindo, para mim, são dois os principais motivos. A primeira delas é para você realizar compras de milhas, compras de pontos com mais desconto. E aqui é comum que vários programas de fidelidade fidelize o cliente, ou seja, clientes que estão há mais tempo pagando o clube de pontos, eles conseguem mais descontos nessas compras. E o segundo motivo é em relação às transferências bonificadas. E aqui, novamente, quem é do clube geralmente consegue uma transferência melhor comparado com aquele que não é do clube, e também alguns programas eles fidelizam o cliente, ou seja, aqueles clientes que estão há mais tempo com um clube específico, eles conseguem um percentual adicional no momento de fazer essa transferência bonificada para algum programa de companhia aérea. E em relação aos clubes de milhas aéreas, é a mesma sistemática. São dois os principais pontos aqui, na minha opinião. O primeiro deles é que você consegue comprar milhas mais baratas quando você é do clube, por exemplo, Smiles, ou do clube Latam, ou do clube Azul. E o segundo motivo é em relação às transferências bonificadas. Então, por exemplo, a Livelo tem uma promoção de transferência para o programa da Smiles. Então, para quem não é do clube, você vai ter uma bonificação de 50%. E para quem for do clube Smiles, você vai ter 80% ou 90% de bonificação em relação aos pontos que você tem no programa de fidelidade da Livelo. E sobre a compra de pontos, aqui eu trago algumas regras de bolso para 2023, porque isso aqui, realmente as pessoas têm muita dúvida se aqueles valores que a Livelo, que a Esfera oferece, são valores razoáveis, se são bons preços para a gente pagar nessa compra de pontos. E aqui é claro que isso pode variar de ano para ano, mas nesse ano de 2023, eu gravo esse vídeo aqui em agosto, eu trago aqui essa regra de bolso sobre o preço máximo que a gente deveria pagar nessa compra de pontos, tanto no programa Livelo quanto no programa Esfera. E hoje eu diria que o preço máximo que você deveria pagar é R$ 35 a cada 1.000 pontos. Se você entrar no site, por exemplo, da Livelo ou da Esfera hoje, muito provavelmente você vai conseguir comprar pontos, mas a um preço superior a esse. Então aqui a gente precisa ter paciência, acompanhar alguns sites, ou o próprio site da Livelo e da Esfera, eles divulgam diariamente quais são as promoções que estão em vigor. Então aqui a gente ter paciência que várias vezes no ano aparecem promoções para quem é do clube Livelo ou do clube Esfera, e aqui o motivo para a gente pertencer e pagar pelo menos o clube mais barato desses, para a gente conseguir comprar essas milhas com desconto. Então acredito que esse ano, pelo menos, já foram umas 3 ou 4, pelo menos, promoções Livelo e Esfera comprando pontos a 35. A gente já teve até algumas promoções mais baratas, comprando a 33 reais ou a 32 reais a cada 1.000 pontos. Mas muitas vezes esses valores mais baixos, eles exigem que você assine um clube um pouco mais elevado. E aí realmente já precisa fazer um pouquinho mais de conta. Mas o que eu diria aqui é que a 35 reais é um valor razoável de se conseguir e que tem aparecido aí com certa frequência nesses dois sites. Eu também trago aqui algumas regras de bolso envolvendo a compra de milhas, então a compra diretamente no programa de fidelidade das companhias aéreas para 2023. Aqui é a mesma lógica, claro que isso muda, porque acaba que os pontos e as milhas elas dependem muito da oferta e da demanda, elas podem variar bastante de preço, mas eu diria que nesse ano, o preço máximo que você deveria pagar na compra de milhas diretamente no site da Smiles ou da Azul seria R$ 17,50 a cada 1.000 milhas. E no caso da Latam Pass, caso você decida comprar milhas pelo site da Latam Pass, o valor máximo de referência aqui que eu utilizo seria a R$ 25 a cada 1.000 milhas. E aqui o valor, por exemplo, da Smiles e Tudo Azul, por que eu uso R$ 17,50 como valor de referência? E aqui tem uma relação direta com o slide anterior. Aqui o preço máximo de referência que eu coloquei foi R$ 35 a cada 1.000 pontos. Então vamos supor que a Livelo esteja com uma promoção de transferência para a Smiles. É uma transferência bonificada de 100%. Ou seja, se você tem 1.000 pontos na Livelo,
caso você transfira com 100% de bônus para Smiles, você passaria a ter 2.000 pontos na Smiles ao custo de R$ 35. Cada 1.000 pontos passaria a valer R$ 17,50, que é justamente esse valor que eu coloquei aqui. E para Tudo Azul é a mesma sistemática. Então veja que no fim das contas seria o mesmo valor, o mesmo custo por milheiro caso você comprasse pontos no site da Livelo ou pontos no site da Esfera a R$ 35 a cada 1.000 pontos, e depois transferisse a uma promoção bonificada de 100%, seria a mesma situação, o mesmo custo de milheiro, caso você comprasse diretamente pelo site da Smiles ou da Tudo Azul, a um custo de R$ 17,50 para cada 1.000 milhas. E eu coloco aqui Smiles e Tudo Azul, as duas juntas, porque nos últimos 2 anos, ou talvez nos últimos 12 meses, a gente tem visto promoções bonificadas maiores para Smiles e para Azul. A gente viu, tá certo que nem com tanta frequência, mas pelo menos 2 vezes nos últimos 12 meses, pelo menos, transferência bonificada de 100%. Já no caso da Latam Pass, aqui veja que o valor do milheiro é um pouco mais alto, a R$ 25. São milhas hoje que elas estão mais valorizadas no mercado, muito em função desses programas Livelo e Esfera não fazerem mais nos últimos meses transferências bonificadas altas. Então hoje o que a gente vê são transferências de 30%, 40% no máximo, transferências bonificadas. Então, obviamente, o custo do milheiro, no caso da Latam Pass, ele é um pouco superior. E para além dessas regras de bolso para 2023 na compra de milhas e pontos, eu também trago aqui algumas regras de bolso para transferência bonificada. Algumas delas eu até comentei já anteriormente. No caso da Smiles e da Tudo Azul, como tem sido mais frequente essa transferência da Livelo e da Esfera para esses programas de fidelidade, caso você não tenha urgência na utilização desses pontos, eu recomendo que aguarde transferências bonificadas de pelo menos 80%. 80% tem aparecido com bastante frequência nos últimos meses. E o ideal aqui é esperar por uma transferência bonificada de 100%. É claro que isso tem sido cada vez mais raro, mas ainda acontece, pelo menos 1 ou 2 vezes ao ano. Muito provavelmente na próxima Black Friday, em novembro, esse tipo de transferência vai ocorrer novamente. E veja que aqui a paciência e o planejamento eles são fundamentais nessa estratégia de maximização de pontos e milhas. Então veja se, por exemplo, você acumula no programa da Livelo 500.000 pontos, mas por algum motivo você tem uma emergência e precisa emitir passagens aéreas. Você provavelmente vai fazer uma transferência sem bonificação. Então, quer dizer, isso vai se transformar em 500 milhas aéreas. Mas se você aguarda, né, de forma estratégica uma transferência bonificada de 100%, você consegue dobrar esses pontos. Com 500.000 pontos Livelo, ele pode virar 1 milhão de pontos Smiles ou 1 milhão de pontos Azul. E isso, no longo prazo, faz muita diferença. E no caso da Latam Pass, como eu comentei que as transferências não têm sido recorrentes, e aqui a minha sugestão, caso você não tenha urgência para transferir os seus pontos de um programa de fidelidade, Livelo ou Esfera, por exemplo, para o Latam Pass, que aguarde pelo menos uma transferência bonificada de 30%. E aqui uma pergunta que sempre me fazem é: qual o melhor programa de fidelidade? Na verdade, não tem uma resposta certa. Vai depender muito da sua estratégia, vai depender muito dos seus objetivos e vai depender também muito de onde você mora. Uma pessoa que mora ali na região de Campinas, pode ser que faça sentido investir no programa de fidelidade da Azul, ou seja, ter o programa de fidelidade da Livelo, assinar o Clube Livelo ou Esfera e aguardar por transferências bonificadas do programa da Azul, o Tudo Azul. Agora, por exemplo, se você mora no norte do país e 90% dos voos do aeroporto mais próximo da sua casa são realizados pela Gol e você não tem pretensão de viajar para o exterior, só viajar para cidades no entorno, ou seja, ali provavelmente vai fazer sentido você se dedicar ao programa da Gol, a Smiles. Um outro exemplo, caso você com a sua família deseja fazer uma viagem para o exterior, uma viagem para a Ásia. Você sabe que as melhores companhias, por exemplo, são companhias parceiras da Latam. Então aqui vai fazer sentido nos próximos 12 meses, nos próximos 15 meses, você concentrar ali o seu esforço em maximizar, em gerar pontos e milhas para o programa da Latam Pass. Ou seja, o melhor programa de fidelidade, mesmo para você, vai variar muito, a depender de qual tipo de viagem você quer fazer. Se em algum ano, por
exemplo, você tem mais viagens nacionais do que viagens para o exterior. Então aqui realmente a gente precisa analisar cada caso concreto. E uma outra pergunta que me fazem com certa frequência é se eu acumulo tudo em um programa de fidelidade ou se eu diversifico. E aqui o que eu costumo dizer é, se você está iniciando nesse mundo das milhas e pontos, faz mais sentido você focar em apenas um programa de fidelidade de uma companhia aérea. Depois, conforme você for ganhando experiência, depender também da quantidade de pontos que você consegue gerar num programa de fidelidade da Livelo ou da Esfera, por exemplo, da capacidade que você consegue comprar de pontos, aí sim pode, né, fazer sentido você utilizar mais de um programa de fidelidade de companhia aérea para fazer ali transferências bonificadas estratégicas, para aproveitar oportunidades que surgem. Então sim, é interessante muitas vezes você ter ali um certo saldo, um certo acúmulo nesses programas de fidelidade vinculados a banco para poder fazer transferências estratégicas conforme as promoções apareçam. No vídeo de hoje eu trouxe um resumo básico e geral sobre o mundo das milhas. E se você tem interesse nesse tipo de conteúdo e gostaria de aprender estratégias mais avançadas de geração de pontos e milhas, não deixe de acompanhar esse canal. Também coloque aqui nos comentários o que achou desse tipo de conteúdo. E pelo vídeo de hoje eu fico por aqui. Um abraço e até mais.